Igrejas com pastores sem visão e líderes seguindo um pastor, entre aspas, cego, sem visão, eles acabam girando em torno de si próprios. Olá, meus amigos, estamos aqui para iniciar uma nova série sobre a tríade do pastor. É o tema que eu escolhi para essa série do nosso Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E o que significa exatamente essa tríade do pastor? É alguma fórmula nova, alguma coisa nova que pode te ajudar? Não, não é exatamente isso. Ao longo dos anos, eu tenho feito consultoria com inúmeras igrejas, denominações, pesquisas, e a gente é privilegiado com isso, porque ao longo do tempo a gente vai observando comportamentos, reações do pastor, da igreja, e tirando conclusões de pesquisas. E tudo isso vai fazendo com que a gente possa estruturar algumas coisas, algumas ideias e algumas coisas práticas que a gente observa e que talvez você, como pastor, numa igreja local, não tenha essa dimensão de quais caminhos, de quais coisas você pode utilizar para aplicar no seu ministério. Então, essa tríade do pastor foi uma conclusão de algumas coisas ao longo dos anos, daquilo que eu observo que é esse tripé, né, que pode te ajudar no desenvolvimento do seu ministério. E o que seria exatamente essa tríade? Bom, eu considero, obviamente, três coisas. A primeira é visão. A visão é uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento do ministério do pastor e da igreja. Em segundo lugar, a capacitação de líderes, para que você possa desenvolver a visão e executar a visão com base num grupo de pessoas que te ajudem nisso. E a terceira coisa da tríade é o uso do seu dom, daquele dom que Deus te deu para você desenvolver, independentemente de ser pastor, mas talvez muito mais conectado com o ser pastor, porque Deus já sabia disso, já tinha um chamado para você e colocou esse dom, esses dons em você para desenvolver o seu ministério. Então, vamos lá. Primeiro, para você entender o que significa essa tríade. Bom, a tríade é um conceito que reflete esse conjunto de elementos que são interligados. Ele é como realmente um tripé que forma uma unidade e dá sustentabilidade para a sua vida, para o seu ministério, e nesse caso aqui, especialmente para o seu ministério. Quando a gente fala de visão, a visão conduz o pastor e a igreja pelo caminho correto, por aquele caminho que Deus quer que você desenvolva para você atingir os objetivos que Ele tem, na verdade, tanto para você, para a sua vida, para o seu ministério e para a sua igreja. Mas ninguém executa a visão sozinho. Então, você precisa desenvolver líderes e ter um grupo de pessoas que te ajudem a executar essa visão de Deus. Mas, além disso, você é único. Deus te deu algumas habilidades e especialmente alguns dons que são únicos para poder executar a visão e para poder chegar ao ápice da sua vida e do seu ministério e automaticamente da sua igreja. Então, esse é o sentido, esse é o significado da tríade para você entender por que eu quero desenvolver essas ideias com você. Bom, quando a gente pensa nisso, então, quais são as conexões que existem? Porque eu falei que a tríade é essa interdependência, né, entre alguns elementos. Então, quais são as conexões que a gente observa? Bom, se falta visão, você não sabe para onde você está conduzindo sua igreja e nem sua equipe de liderança. Essa é uma primeira conexão entre os três elementos. A visão é aquilo que dá a maior sustentabilidade para essa tríade do pastor. Quando você chama líderes para te seguir, mas você não sabe para onde está indo, você está chamando eles para quê? Qual é o grande motivo que você coloca para eles te seguirem? Então perceba que existe uma outra conexão aí crucial, que é a visão como base do chamado para um grupo de líderes para eles te seguirem. De outro lado, sem visão, você vai usar seus dons só para realizar atividades, mas não para um propósito propriamente.
A visão é que não só dá razão para o grupo de líderes que você vai chamar para te seguir, como também dá razão para você mesmo, para você entender por que você vai usar seus dons, como você vai usar os dons que Deus te deu e para onde eles te direcionam. Bom, quando a gente pensa nisso, então, a gente também tem que entender que sem capacitação de líderes, ou você vai tentar executar a visão sozinho e se matar, ou você vai viver uma vida frustrada e sobrecarregada porque você vai tentar fazer tudo sozinho. De outro lado, sem capacitação de líderes, a visão não será executada. Por quê? Provavelmente você vai se tornar um sonhador solitário. Você vai tentar fazer coisas que você não consegue, ou você vai ser engolido pela agenda do dia a dia e vai estar muito frustrado porque você não consegue realizar aquele sonho. Sem capacitação de líderes, também não vai sobrar tempo. Por quê? Porque você vai acumular as atividades de um monte de gente e vai tentar fazer o que todos os outros líderes deveriam fazer para te ajudar a executar a visão, e aqueles dons que Deus te deu vão ficar para trás e você vai ser um ativista sobrecarregado. Percebe então as conexões que existem entre essas três coisas? Bom, uma outra conexão é que se você não usar os seus dons na execução da sua visão, você vai tentar fazer outras coisas para as quais você não foi chamado a fazer. E vai tirar a oportunidade de pessoas, de líderes, para os quais também Deus deu alguns dons, tentando fazer as coisas que eles teriam que fazer. Então perceba que há coisas que te impulsionam quando você desenvolve essa tríade, visão, liderança, capacitação de líderes e o uso dos seus dons, e há coisas que te levam a regredir muito quando você não usa isso. De outro lado, se você não faz aquilo que te dá mais prazer, que tem a ver com os seus dons, você acaba ficando entediado com centenas de tarefas de menor importância que outros fariam com muito prazer, e isso vai levar você a uma produtividade muito abaixo daquela que você tem e daquela que Deus planejou para você. Bom, vamos trabalhar um outro tipo de conexão para você entender a importância dessa trilha. A primeira coisa é que pastores sem visão, eles atenderam um chamado, eu tenho certeza que você tem um chamado, isso é muito claro, mas às vezes você não entende qual é o mandato para cumprir a missão. Você entende o chamado, mas não cumpre, não entende o mandato para o qual você foi chamado. Sem visão, sem capacitação de líderes e sem usar os seus dons, você está na estrada certa, mas talvez sem aquela motivação e sem caminhar de uma forma intensa nessa estrada para a qual você foi chamado. De outro lado, já do lado dos líderes, líderes que seguem pastores sem visão, por exemplo, realizam muitas atividades, se tornam ativistas como você, mas nem sempre eles continuam ou estão contribuindo para a missão. Se torna um grupo de ativistas. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava numa cidade e perguntei para um pastor, qual é a sua visão? E ele não soube responder direito. E aí eu perguntei, quem é aquela turma, aquela meia dúzia que você entraria dentro de um carro com eles e diria assim, essa é a turma do barquinho, igual a turma de Jesus, Pedro, Tiago e João, sem menosprezar os outros 12, mas é a turma que ajuda a segurar realmente o piano. E ele falou assim, eu tenho umas 50 pessoas que me ajudam. Eu falei, não, essa não é a pergunta. Porque esses 50 talvez sejam voluntários bem intencionados, mas você não tem aquela turma para a qual você compartilha a visão e eles te ajudam a executar essa visão. Então eu percebi que esse pastor era um tremendo ativista e tinha mais 50 pessoas para as quais ele distribuía tarefas e que haviam se tornado também extremamente ativistas. De outro lado, igrejas com pastores sem visão e líderes seguindo um pastor, entre aspas, cego, sem visão, eles acabam girando em torno de si próprios. Eles acabam simplesmente fazendo atividades até bem intencionados, mas não com um direcionamento efetivo para suas vidas, para os seus ministérios e para a sua igreja.
Bom, quando a gente olha de outro lado, então, alguns aspectos dessa conexão, dessa tríade que eu mencionei, uma das coisas que a gente observa é que pastores com visão vivem o chamado intensamente. E eles não desviam o olhar da missão. É interessante fazer essa comparação quando a gente começa a olhar diversos tipos de igrejas, denominações que a gente tem a oportunidade de atender, de trabalhar, etc., que você identifica facilmente aquele pastor que tem um chamado, uma visão muito clara e tudo isso contribui para a missão de Deus. E aquele pastor que está dando tiro para todo lado, agenda entupida, ocupadíssimo, sai de uma atividade e entra na outra, se atrasa para a próxima e assim por diante, porque ele tem basicamente aquela perspectiva de que ele está muito ocupado, fazendo muita coisa e é isso que está contribuindo para a missão. Não são pessoas assim que estão contribuindo para a missão, infelizmente. São sinceros, eu diria até bem intencionados, mas falta algo que dá direção. É como você pegar seu carro, sair de férias e não saber para onde vai. Você entra numa estrada aqui, entra numa estrada ali, vai para cá, vai para lá, mas você não tem um destino. Então, essa é a importância desse pilar central da tríade, que é a visão. A visão direciona os outros dois pilares. A visão direciona a sua vida, a visão direciona o seu ministério, a sua igreja, os líderes para os quais você está compartilhando ou querendo que eles trabalhem junto com você. Uma outra coisa é que pastores com visão têm muitas razões para desafiar os líderes para segui-los. Eles têm uma causa. Eles têm uma paixão. Então, quando você convida pessoas para esse segundo pilar da tríade, que é um grupo de pessoas para te ajudar a executar a visão, e você faz isso apaixonado por aquilo que você está chamando eles percebem a diferença. Há uma pesquisa que eu já mencionei algumas vezes, mas queria repetir aqui, uma pesquisa que a Barna fez alguns anos atrás, perguntando assim para as pessoas, por que você é membro dessa igreja? E dentre várias respostas, a primeira resposta foi por causa da integridade dos líderes. Isso deu, acho que 92% mais ou menos. Eu estou aqui nessa igreja porque esses caras são fiéis, são obedientes, eles amam a Deus, eles não estão fazendo algo para si próprios, eles não estão construindo um império próprio. Mas a segunda razão pela qual as pessoas dizem que estão numa igreja é por causa da visão. Esse pessoal sabe para onde está indo. Eles têm uma direção, eles têm uma clareza sobre essa visão. E isso é crucial, então, para esse segundo pilar da tríade. É você ter muita convicção, muita clareza de que aquela visão que Deus te deu é o caminho que Ele quer, no qual Ele quer te usar nesse tempo e nessa geração, no lugar onde você está. E esse é o caminho para você compartilhar com as pessoas que estão junto com você, para que elas possam entender para onde você está indo e para onde essa igreja está indo. Bom, de outro lado, pastores que concretizam essa visão de Deus, né, por meio de líderes que você convida para estarem juntos com você, eles empoderam esses líderes. Eu vou falar mais sobre isso num próximo episódio, mas é a diferença entre você simplesmente delegar tarefas e delegar poder. Uma grande maioria dos pastores, quando são simplesmente ativistas e não têm uma visão, eles delegam tarefas. Eles não delegam poder, que foi exatamente o contrário do que Jesus fez. Desde o início, quando ele chamou os 12, ele falou, eu vou dar para vocês poder, o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Por quê? Ele não queria que aqueles homens fizessem simplesmente tarefas na igreja. Então, é isso que permite com que você vá para o terceiro ponto da tríade. Você exercer aquele dom que Deus te deu, seja pregação, seja aconselhamento, seja ensino, seja misericórdia, ou cura, ou o que for, você só desenvolve esse dom quando as coisas estão estruturadas, quando você tem uma direção para onde você está indo, quando você tem um grupo de líderes te ajudando. Isso libera então você, pastor, para exercer plenamente esse dom que Deus te deu. Bom, eu tenho alguns desafios então para você nesse primeiro episódio, para você ir pensando e a gente poder aprofundar o tema nos próximos.
Primeiro, você tem clara a visão de Deus para a sua vida e ministério para os próximos 10 anos, pelo menos? Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está conduzindo essa igreja e essas pessoas que Deus te deu para cuidar, pastorear e outras que você vai alcançar? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para você pensar. Uma segunda pergunta é: que razões você está oferecendo para as pessoas que você está chamando para te seguir, para eles te seguirem? Quando você chama outros líderes para te ajudar, você diz para eles, eu estou precisando que vocês assumam alguns cargos porque eu estou no sufoco? Ou você chama eles porque você diz, Deus pediu para fazer isso, é para lá que a nossa igreja está indo e eu queria te dar o privilégio de ser parte disso? Que tipo de chamado você faz para o grupo de líderes que te acompanha? E uma terceira e última pergunta é se você está usando plenamente os dons principais que Deus te deu, seja ensino, pregação, aconselhamento, seja o que for, ou você não está conseguindo fazer isso plenamente porque você está ocupado com tarefas e perdido sem saber para onde você vai. Bom, esses são os objetivos principais dessa série que a gente vai discutir e eu quero também apresentar algumas soluções e algumas coisas práticas de como você implementa isso. Então, nos próximos episódios, a gente vai tratar um pouquinho de cada um desses temas da tríade e te ajudar a implementar essa tríade do pastor na sua vida para abençoar a sua igreja, seu ministério. Então, continue aí nos próximos episódios e a gente vai tratar isso de uma maneira bem profunda. Grande abraço e até lá!